Avaliação de reforçadores e avaliação de preferências. Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente sempre precisa estar controlando os reforçadores na terapia ABA, né? Boa parte da motivação do aluno se dá quando ele realmente está interessado no que vai ganhar, né? Então, o que a gente vai ver hoje, nesse vídeo, são algumas formas da gente saber o que é reforçador para um aluno e o que é que não é reforçador para um aluno específico, né? Esse é um recurso terapêutico muito importante. Vamos dar uma olhada em como que a gente pode saber direitinho como avaliar isso, né? Tem algumas avaliações que são de preferência, outras que são de reforçadores. Então, o vídeo vai ser dividido desse jeito para vocês saberem melhor o que fazer em cada momento, tá? Então, só revisando alguns conceitos mais básicos da terapia ABA, reforçamento é aquele estímulo que vem após a resposta do aluno, né? A gente chama isso de estímulo consequente. Reforçamento é um tipo de estímulo consequente que aumenta a chance da resposta ocorrer de novo, né? Então, por exemplo, eu apertei no interruptor, a luz acendeu. Eu só volto a apertar naquele interruptor nas outras oportunidades se naquela primeira vez que eu fiz ou nas vezes que eu fizer, a luz também acender naquele momento. Então, o fato de aparecer a luz no ambiente é o reforçador do meu comportamento de ter apertado o interruptor, né? O reforçador tem esse poder de selecionar qual é a resposta mais adequada para o contexto, né? E de fortalecer aquela resposta. Então, o reforçamento, na verdade, ele é que está ensinando de fato, né? Quando eu coloco reforçamento para uma resposta específica, é assim que eu garanto que aquela resposta vai ocorrer de novo no futuro, né? E na terapia ABA, a gente sempre controla muito o uso de reforçadores, né? A ideia é que o reforçador seja o mais natural possível. Então, a gente está usando um reforçador, por exemplo, comestível, que o aluno gosta muito, sei lá, uma jujuba, um chocolate. A gente pode separar esse reforçador comestível, que é o mais preferido do aluno, digamos assim, para uma atividade que é muito mais custosa, né? Muito mais esforçosa. Já reforçadores menos interessantes, tipo, ele gosta de livro, mas nem tanto. Então a gente usa esse livro para outras atividades que não sejam tão difíceis para ele, né? Ou que não demandem muito esforço dele. Então isso já é um conceito mais conhecido dentro da terapia ABA, né? Acho que todo mundo aqui já está meio habituado com ele. E a ideia é que a gente discuta aqui no vídeo formas de como que a gente vai delimitar o que é reforçador e o que não é reforçador. Então, relembrando alguns conceitos, né? A gente sabe que reforçadores são geralmente idiosincráticos, né? Que palavra difícil é essa? Geralmente significa que o reforçador é diferente para cada um. Então, eu gosto de chocolate branco, você gosta de chocolate preto, fulana gosta de chocolate trufado, cada um tem gostos diferentes. Então, para os alunos vai ser desse jeito também. Cada um tem sua preferência ali de reforçador. Uns reforçadores são meio que comum, que todo mundo gosta. A gente chama isso de reforçadores primários, né? Que são reforçadores meio que estão ligados ali a condições básicas de vida, por exemplo, água, comida. São reforçadores primários, né? Outros reforçadores são aprendidos, eles são de outra ordem, né? A gente aprende no dia a dia, né? Por exemplo, dinheiro é reforçador porque a gente aprendeu a trocar o dinheiro por outras coisas, né? Mas o dinheiro, se você entregar uma nota de R$100 na mão de uma criança, por exemplo, bebezinho, provavelmente o que ela vai fazer é amassar ou rasgar o dinheiro. Ela não vai fazer muita coisa com isso, né? Então, alguns reforçadores estão em diferentes níveis de importância, né? Pra gente enquanto ser humano, enquanto espécie realmente, né? E a gente tem que descobrir pro nosso aluno qual é o reforçador que funciona melhor pra ele, né? Obviamente, tem reforçador que é muito mais importante, muito mais preferido, que a gente chama, e tem reforçador que não é tão preferido assim. Então, o que vai ajudar a gente é a avaliação de preferências, tá? Deixando claro aqui a diferença entre uma avaliação de preferências e uma avaliação de reforçadores, tá? Na avaliação de preferências, o que a gente faz? A gente vai detectar estímulos que vão ser potencialmente reforçadores. Então, o que a gente está vendo aqui nessa questão é o seguinte: quais são os itens que o aluno interagiu mais, ou qual foi a escolha preferencial de estímulo do aluno, certo? Então, eu estou vendo qual foi a ordem que ele escolheu. Por exemplo, eu tinha colocado um carrinho, uma bola, um chapéu, tinha colocado vários itens, e aí ele escolheu primeiro a bola, depois o carrinho. Então, esse é um exemplo, tá? Não é a única forma de fazer, mas esse é o exemplo, tá? Já na avaliação de reforçadores, que seria uma segunda parte da intervenção, os estímulos que eu peguei e coletei lá na primeira avaliação, na avaliação de preferências, agora eu vou testar se eles de fato servem para ensino. Aí a gente chama isso de avaliação de reforçadores, né? Ou seja, os estímulos de preferência são de fato estímulos reforçadores? Ou seja, eles motivam suficientemente o aluno a ponto dele querer responder para receber essa coisa?
Então é isso, a avaliação de reforçadores é tipo uma segunda parte. Primeiro você coleta os itens lá na avaliação de preferências, depois você vê se eles funcionam ou não para terapia, tá? Olha só, tem algumas formas de a gente fazer a avaliação de preferências. A primeira maneira da gente fazer é conduzindo entrevistas, né? Os pais, professores, terapeutas, quem acompanha aquele cliente sabe dizer o que ele gosta, né? E isso quando, às vezes, o próprio cliente não sabe dizer, né? Tem alunos que, por exemplo, se tiver diagnóstico de TEA com nível 1 de suporte, por exemplo, ele vai conseguir relatar direitinho lá o que gosta, o que não gosta. Então ele consegue fazer uma lista detalhada do que ele gosta de consumir ou não, né? Então que vídeo que ele gosta de assistir, qual a música que ele prefere, qual comida que ele gosta mais, enfim. Mas quando o aluno não é capaz de se expressar assim de modo mais amplo, né? A gente pode perguntar às pessoas que convivem com ele, né? E aí são essas pessoas que eu falei, terapeuta, professores, pais, enfim. Todo mundo é capaz de saber o que o aluno gosta, né? Então, a vantagem das entrevistas é que a pessoa que está ali conduzindo vai falar diversas coisas que talvez naquele momento você nem estivesse imaginando, né? Porque é a pessoa que já convive com o aluno há mais tempo, então ela vai poder te dizer com mais precisão o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, e tem algumas coisas que você nem vai conseguir testar durante a terapia, né? Então ouvir dessas pessoas já economiza um tempo para você. A desvantagem é que às vezes a pessoa que vai estar ali respondendo aquela questão, aquelas questões, aqueles questionários, enfim, às vezes vai dizer coisas muito antigas que talvez o aluno não tenha tido acesso há muito tempo, ou então a pessoa que está relatando ali pode omitir potenciais reforçadores por não saber, por nunca ter exposto o aluno, né? Muitas vezes isso é muito comum na terapia, por exemplo, fulaninho não gosta disso, aí você abre o seu armário de brinquedos ou brincadeiras, o aluno vai lá, primeira coisa que pega é aquilo que o pai disse ou que a mãe disse que ele não gostava, né? Então tem essas limitações aí quando você vai fazer uma entrevista, mas já é um bom começo. Tem um questionário bem famoso na área da terapia ABA, que é a RAISD. Eu vou estar mostrando aí para vocês rapidinho ele no vídeo. Com ele vocês conseguem ter acesso a diversas informações diferentes sobre o tipo de reforçadores do aluno, né? Reforçadores visuais, olfativos, reforçadores auditivos, de diversos tipos. Vocês estão vendo aí na RAISD que eu estou mostrando para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, na RAISD, algumas crianças gostam muito de cheiros diferentes, como perfumes, flores, café, enfim. Quais são as coisas que fulano mais gosta? Então, é um questionário que tem bastantes perguntas aqui, né? Algumas crianças gostam muito de... Item 7 agora. Algumas crianças gostam muito de sentir sensações diferentes, como brincar com a água na pia, um aparelho que vibra sobre a pele, sensações, né? Então, tá aí. São diversos tipos de perguntas diferentes que vão ajudar vocês a terem uma ideia do que é que seu aluno pode gostar ou não. Aí, beleza. Fiz esse questionário, coletei lá os primeiros dados para fazer essa avaliação de preferências, né? Aí, agora é hora da gente verificar se de verdade isso que eu coletei na avaliação indireta se corrobora pela observação direta, né? Então, eu chamo o aluno durante uma avaliação, por exemplo, ou durante um atendimento, e observo o comportamento dele diretamente para ver se ele se engaja ali com aqueles itens que foram marcados ali, né, como itens realmente de preferência dele. Então, a gente chama isso de avaliação de preferências por observação, tá? A outra que a gente viu dos questionários era a avaliação indireta, essa é uma avaliação direta já, né, por observação. Então, as mais famosas dessas avaliações de preferências por observação são a observação naturalística em operante livre e a observação arranjada em operante livre, tá? São esses dois tipos que eu vou discutir com vocês aqui. Mas a ideia geral dessas avaliações, a principal vantagem delas, é que elas são conduzidas em contextos naturais, que tem pouca alteração na manipulação do ambiente, né? Então, é uma avaliação muito mais fiel aos estímulos que a gente vai encontrar ali naturalmente no dia a dia do aluno, no dia a dia da terapia, né? Então, a avaliação mais fiel nesse sentido. As desvantagens dela é que pode ser que o aluno se engaje em poucos estímulos preferidos durante a sua observação. Então, ele pode simplesmente pegar um estímulo preferido logo no começo e pronto. Não querer trocar por nada, né? Então, pode ser que a gente passe muito tempo até que o aluno busque outro item preferido, né? E também é muito difícil, depois desse teste de operante livre, né, dos dois modelos que eu citei, de organizar os estímulos em hierarquia. Então não é nada fácil organizar por hierarquia, né? Mas é um caminho bacana para pelo menos fazer no começo. As avaliações em operante livre, elas podem ser naturalísticas ou podem ser planejadas, né? Se ela for naturalística, a gente não muda nada de verdade no ambiente. Então a gente só observa o aluno se comportando no ambiente natural dele, tá? A vantagem é isso, porque é bem mais simples, né? A desvantagem é que o aluno pode ser que ele não interaja com nada. Se o ambiente for muito pobre em reforçadores, pode ser que o aluno não interaja com nada. Na planejada é bem parecida com a naturalística, mas a diferença é que o profissional já ajeitou ali o ambiente e colocou vários estímulos espalhados para enriquecer o ambiente de propósito.
Então, o aluno já vai ver ali um carrinho, uma bola, vai ver ali uma comida que ele gosta, enfim. Então, o ambiente já vai ter ali potenciais estímulos que ele pode se interessar, tá? O aluno já vai ficar mais engajado, possivelmente por esse planejamento do professor, né? Então é mais vantajosa, ao meu ponto de vista, fazer uma planejada. Você economiza tempo aí, né? Então o método mais fácil de fazer teste direto é por apresentação única de estímulos, tá? O que a gente faz? O terapeuta vai apresentando estímulos, um após o outro, e vai vendo se o aluno quis ou não brincar com aquele item, tá? De forma geral é isso. Resposta registrada ou por ocorrência, ou seja, o aluno aceitou ou não, ou por frequência, por exemplo, quantas vezes ele aceitou um estímulo, quantas vezes ela aceitou outro, sabe? Ou a duração do engajamento, tipo, com o estímulo 1 ele passou muito tempo, com 2 ele passou menos. Então você aí vai vendo qual é o item que é mais preferido para o aluno desse jeito, a partir dessa análise por apresentação direta, tá? Então eu apresento tipo o cavalo, o aluno aceitou e passou 20 segundos brincando. Depois eu apresento a bola, o aluno recusou. E aí eu apresento essa panelinha, o aluno aceitou e passou 10 segundos. Então, se isso for frequente, se isso for comum, eu faço várias reaplicações, né? Se o aluno todas as vezes o resultado se manter, significa que esse item, no caso o cavalo, é o item de preferência do aluno, tá? É o melhor dos três, né? Digamos assim. As limitações desse método de apresentação única de estímulos é porque ele, às vezes, dá falso positivo. Não significa que o aluno, porque aceitou o item, vai querer brincar com ele, né? Eu, por exemplo, tenho diversos alunos que quando eu apresento o item, por exemplo, ele aceita o item, só para não fazer desfeita, sabe? Parece que ele não aceitou de verdade. Então ele pega o item, olha um pouquinho, depois bota o item aqui, pertinho. Tipo, tá bom, tio, obrigado por ter me dado. Mas não parece ser um item de verdade que ele se interessou. Também, como você está apresentando só um item por vez, é difícil fazer uma hierarquia. Não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil fazer, né? Então não é o melhor método para todas as crianças. Um segundo jeito de fazer é a apresentação em pares. A gente também chama de escolha forçada. Eu apresento 2 estímulos simultaneamente para o aluno e ele escolhe um dentro do tempo que eu especifiquei. Por exemplo, 5 segundos, né? Eu dou 5 segundos para o aluno fazer uma escolha. Aí eu apresento os 2 estímulos, o aluno escolhe um deles e eu vejo quanto tempo ele passou engajado com aquele item, né? Se o item escolhido passou, 10 segundos, esse tempo quem define é o terapeuta, né? Brincando com o item significa que é um item de preferência. Se ele passou menos que isso, então não é um item de preferência. Se ele não escolher nada, aí eu registro lá que ele não quis escolher nada, apresento novos itens e aqueles itens que ele não escolheu são apresentados depois, ou se foi recorrente essa não escolha dele, eu nem apresento mais, né? Depende muito do andamento que já está ali o teste de apresentação em pares. Se a gente for comparar esse jeito com o jeito que a gente viu antes, que era a apresentação única de estímulos, esse jeito aqui tem mais vantagens. Por exemplo, dá para fazer a hierarquia mais facilmente, porque, é claro, se eu mostrei 2 opções, mostrei o cavalo e a bola, o aluno sempre escolheu o cavalo, significa que o cavalo é um item de preferência, né? Então, eu consigo fazer uma hierarquia melhor. Então, nesse sentido, ele é mais preciso. Porém, apesar dessas vantagens que eu citei, ele também tem desvantagens, né? Ele vai demorar mais a ser conduzido pelo terapeuta. Pode gerar falso negativo também. Tem alunos que têm preferência por posição. Se eu coloco uma bola e um cavalo aqui, o aluno sempre vai desse lado, por exemplo. Aí eu troquei a bola e o cavalo novamente, só que o aluno pegou a bola. Ou seja, ele está indo sempre no que está desse lado, né? Quando geralmente eu proponho estímulos para serem escolhidos em duplas, os alunos geralmente tendem a fazer essa preferência por posição, tá? Esse é o fim da parte 1. O vídeo estava ficando muito longo, então a gente dividiu em 2 partes. Confere aqui no canal que já chega a parte 2.